O Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro, série original Netflix, já está disponível na plataforma. Essa é uma grande série para fechar esse ano de 2022. É uma série de terror, horror, muito fora da data. Guilherme Del Toro passou o mês de outubro, sendo que poderia lançar nesse período essa série, mas acredito que tenha sido uma boa jogada para o mês de dezembro ter o seu nome vinculado muito forte à Netflix, já que recentemente ele lançou Pinóquio no mundo todo, uma animação, uma das melhores animações desse ano, que pode ser indicado ao Oscar, pode ganhar na categoria de melhor animação, está muito forte. No próprio título tem o nome dele, Pinóquio, por Guilherme Del Toro, e se isso não bastasse só essa animação em formato do filme, ele lança também uma série, O Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro, que são 8 contos escolhidos a dedo pelo próprio Guilherme Del Toro, cada história com uma direção também escolhida a dedo por Guilherme Del Toro. E nesse formato antológico bem bacana, igual Black Mirror. Cada episódio começa e termina no próprio episódio, não precisa depender dos outros episódios para compreender toda a série, e que é bacana para os dias atuais, já que tem muito conteúdo, com muito tempo, com muitas horas, e além do mais, aumenta ainda mais o próprio nome do Del Toro, lançando o filme e série no mesmo mês, por mais que essa série esteja um pouco fora de época. Bem, os episódios são incríveis, o terror é animal. Cada história tem uma temática diferente, tem uma história diferente. Eu gostei mais dos primeiros episódios por envolver mais a questão da ganância, da arrogância ali das pessoas. Tem um pouco de humor, um humor bem ácido, um humor bem negro nesses contos, alguns envolvendo bruxaria, outros envolvendo mais terror psicológico, e fica mesmo na própria imaginação. ET, extraterrestre, então fica mesmo na imaginação do próprio público. O bacana de cada episódio, alguns podem até reclamar, eu acho que é bacana, porque eles tendem a demorar um pouco para revelar a história e também para revelar o mistério. Lógico que depende de cada diretor, depende de cada história. Como, por exemplo, Lote 36. A história já começa, já apresenta ali um homem morrendo, abre a vaga para esse galpão, aparece um homem que ele é completamente racista e ele vai adquirir esse galpão para poder vender as coisas lá dentro. Esse cara tá completamente endividado, tá precisando do dinheiro, compra esse galpão, só que esse galpão tem uma coisa estranha, o dono ele era estranho, esse galpão estava ali há muito tempo, então o que será que tem nesse galpão? Então a apresentação desse, creio que já foi mais rápida, enquanto que também da mesma forma que o túmulo, o cemitério dos ratos, túmulo dos ratos, que mostra esse homem que também está endividado e ele está precisando da grana, ele que trabalha como coveiro, enterrando as pessoas, mas à noite ele vai e cava para poder pegar o ouro, para pagar suas dívidas, enfim. A trama estabelecida sobre esses dois episódios, pelo menos, é mais rápida do que os outros, que como, por exemplo, a autópsia. A autópsia enrola, apresenta todo um contexto, diversos personagens, uma investigação, para depois, aí sim, apresentar o cenário final onde tudo vai acontecer. Por mais que haja, né, essa lentidão em alguns e em outros não, creio que cada episódio ele tem uma própria narrativa. Cada episódio de fato ele tem uma própria narrativa, mas uma própria narrativa a serviço da própria história, a serviço benéfico da sua própria história. Alguns não precisam enrolar na sua narrativa, outros já precisam um pouco mais, como por exemplo do The Outside, que é uma mulher
que vive ali comendo na frente da televisão, ela fica intrigada por ouvir barulho sempre ao seu redor, fica à noite, liga pro marido, que o marido trabalha na polícia, mas não é nada, ela sempre faz isso. Mostra ela com as amigas, o relacionamento delas, que trabalha num banco e assim vai. Cada história ela tem uma pretensão de enrolar um pouco mais do que a outra, mas creio que é justamente essa própria o próprio tempo para que a história possa encaminhar e também um tempo para poder entregar informações, né, mais do que suficiente. Não sei se é devido à maratona que fiz, eu acho que eu fiz essa maratona em umas 2 ou 3 partes. Gostei bem mais dos primeiros episódios do que os últimos. Creio que a série ela começou a ficar um pouco mais pesada depois do modelo de Pinkman, que aí já tem uma passagem de tempo nessa história, porque eles apresentam um pintor que faz modelos, né, que pinta modelos, pessoas, é um aspirante artista e tudo mais, mostra ele com sua namorada e ele conhecendo um cara bem diferente que apresenta sua obra, só que essa obra deixa ele louco, a arte deixa ele louco. E tem uma passagem de tempo, tem todo o mistério, tem da história ser levada e no finalzinho a resolução é muito mais rápida. Então cada episódio pode proporcionar uma experiência bem diferente. Você pode gostar uns mais do que os outros. Como, por exemplo, depois desse episódio do modelo de Pinkman, a série para mim já ficou um pouco mais cansativa, a história não ia. A Casa dos Sonhos é bem cansativo. Com o Rupert Grint lá do Harry Potter, Weasley. Ele quando ele era criança, ele perdeu a sua irmã, infelizmente a sua irmã faleceu e ele trabalha, ele vai em busca de poder rever a sua irmã, poder salvar a sua irmã, porque ele viu o espírito dela, viu a alma dela e ele faz de tudo no espiritismo para poder encontrar com ela e aí se envolve numa casa de bruxas. Esse episódio já me envolveu um pouco mais cansativo, que aí já foi um dos mais cansativos, até mesmo o último, The Murmuring, que acompanha um casal que está em busca de ver ali a sincronia dos passos, tentar identificar o que há nessa perfeição dos pássaros que simplesmente fazem desenhos no ar. E a narrativa deu sono nesse último, acompanhar essa história, acompanhar esse casal, a mulher começa a ouvir algumas vozes e há um mistério na casa, algumas visões, enfim. Já o Devil, que aí são várias pessoas, que inclusive Devil tem a Sofia Boutella, tem o Eric e André, acredito que esses são os nomes que eu conheço, são pessoas completamente diferentes uma das outras, que são convidados para irem e começam a conversar, falam das bebidas deles, das drogas, ali tem toda uma questão de ética, moral ali, uma discussão sobre o que eles querem ou não, para no final a grande revelação ali sobre o grande mistério por qual motivo eles foram chamados. Lógico que esse último ali alguns não podem gostar tanto, mas eu acho que eu gosto pela questão do grande mistério, da condução da história e da intriga desses personagens interagindo entre si. Eu acho que o que mais interessante desse episódio, mas para mim não é o melhor. Para mim, esses últimos acabam sendo um pouco mais cansativos. Eu gosto mais dos primeiros, Lote 36 e o Túmulo dos Ratos. Acabam sendo muito mais intrigantes, muito visualmente mais macabros, mais loucos e bem divertidos. Tem um quê de comédia, principalmente no segundo. Primeiro nem tanto, dá um certo riso, mas nem tanto. Agora o segundo, até mesmo o próprio a autópsia também é bem legal, porque
por mais que também enrolem um pouco, mas eu acho que a condução dessa história é bem mais que base nessa investigação, na investigação para pagar o seguro de uma pessoa que explodiu uma bomba numa mineraria e matando diversas pessoas, aí contrata um cara de fora, aí tem todo um diálogo para só depois de lá para o final, depois da metade do episódio, aí sim o homem esse homem que foi contratado de fato pegar os corpos e começar a fazer a autópsia, enfim, a trama em volta dos corpos que morreram, enfim, é um bom episódio também, por mais que também tenha demorado. Ou seja, cada episódio tem uma narrativa, tem uma história diferente, uma história macabra, uma história que tem o quê? De um thriller psicológico, de um horror bem feito, com questões do próprio ser humano, como a arrogância, a avareza, tem um pouco desses pecados dos seres humanos, como o episódio da The Outside, a moça que quer ser bela como as outras colegas, então tem a questão da própria beleza, ela quer ser bela, ela é porque todo mundo zoa com ela e ela se sente excluída, ela não quer mais ser excluída, e só que para ela ser bonita, ela sacrifica o próprio corpo, pois usa um desodorante, usa um hidratante que machuca sua pele, e enfim, não vou contar mais não. Assistam o Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro, série antológica, original Netflix, e depois conta qual episódio que você mais gostou de todos esses que foram apresentados. Vou ficando por aqui, pessoal, até a próxima e tchau!